Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Inicio com você, dileto e amado ouvinte, esta manhã de segunda-feira pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abrace quanto possa honrá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, 19 de abril, nós lembramos aqui no Brasil o Dia do Índio. Queremos orar por todos os nossos povos indígenas. Quero abraçar especialmente os povos tapuias e carajás aqui do estado de Goiás, com quem tive a alegria de poder trabalhar com eles. Deus abençoa rica e abundantemente nossos povos indígenas. Vivendo esta grande dificuldade sanitária desde o ano passado, muitas pessoas têm partilhado sobre estes momentos. Eu tenho rezado em cima desta situação e percebo que nós temos, como cristãos, de avaliar também os elementos espirituais que estão por trás de toda esta situação sanitária que nós vivemos. Sempre, desde o início, eu tenho dito que na garupa da pandemia vem também toda uma situação espiritual negativa. Pensando bem, como ouvi a partilha de um grande amigo na semana passada, que me dizia que há uma situação espiritual em tudo isso, porque a humanidade cresceu nos últimos tempos na independência de Deus. Isso é verdade. O próprio Concílio Vaticano II, os padres conciliares detectaram este problema e o chamou de secularismo, mal do século. Esta busca de uma autonomia do ser humano em relação ao ser divino. O secularismo, ele propõe uma independência total de Deus. Se Deus existe, que Ele fique lá onde Ele está, e aqui na terra nós cuidamos. Nós somos capazes, nós temos a ciência, nós temos a tecnologia, a gente não precisa de Deus. Isso não é verdade, porque grandes cientistas, grandes intelectuais, nunca prescindiram da graça e da luz divinas nos seus trabalhos. E com isso nós fomos vendo uma crescente desobediência da humanidade a Deus, uma ruptura com Deus, como nós podemos perceber muito bem na Europa. A Europa vai se tornando cada vez mais um lugar que a gente percebe esse vazio e ao mesmo tempo uma tristeza que cresce no coração das pessoas, porque a vida se resume aqui, em fazer as coisas aqui e morrer. E o fato da humanidade caminhar nesta desobediência a Deus, ela foi produzindo muitos comportamentos estranhos, promovendo o aborto, a destruição da família, promovendo genocídios, promovendo escárnios para com o próprio Deus. Basta lembrarmos do carnaval do ano passado, aquelas cenas horrorosas que ainda ficam na cabeça da gente, em que o demônio arrasta Jesus pelo chão
no desfile de carnaval. Nós vemos toda uma busca desenfreada do prazer, os vícios, as drogas, a corrupção desenfreada que vai corroendo os poderes da República. Essas realidades atraem, de certa forma, uma ira de Deus. Não no sentido que Deus tem raiva da obra que Ele criou, mas Deus parece que esquece da humanidade para que ela possa encontrar consigo mesma. E este momento de peste é um momento que nós devemos nos erguer em grande intercessão e clamor ao Pai da divina misericórdia, ou das misericórdias eternas, para que tenha misericórdia de nós. Misericórdia deste mundo, que precisa de Deus, que precisa de fé. Vamos à sua palavra. O Evangelho desta segunda-feira, João 6, 22, 29. Os últimos 2 versículos. Então perguntaram a Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ele respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que me enviou. Veja, nosso Senhor dá uma resposta extraordinária. O que é a obra de Deus? Que você acredite nele. A fé é o fundamento da esperança. A fé é que dá sentido à nossa existência. Uma humanidade que não tem fé, uma humanidade desvairada no prazer, nas drogas, na jogatina, na imundície, na vaidade, no acúmulo do poder, do dinheiro. Uma humanidade que cresce numa autonomia radical contra Deus. Veja o que nós podemos perceber nas nossas universidades. Quantas pessoas que estão ali para ensinar e aproveita da sua condição de mestre para promover os mestres da suspeita, os ateus, os racionalistas. Que sentido tem a vida sem a graça divina, sem esse caminhar com Deus? Então nós precisamos entender que todo esse comportamento da humanidade, ele é um comportamento que leva a um afastamento de Deus da sua obra. É como se você tivesse aquela pessoa que te perturba tanto, e você chega um momento que você diz: deixa fazer seu caminho. Depois, se voltar, a gente acolhe. Eu penso que neste momento nós precisamos questionar a necessidade de fazermos grandes movimentos espirituais de oração e adoração, pedindo esta revogação de uma ira de Deus contra toda essa situação que o mundo vive, um mundo que desrespeita a pessoa humana, que desrespeita o sagrado, que desrespeita as leis divinas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele volte o seu olhar para nós e que nós possamos ser salvos. E nós estamos vendo muitas iniciativas bonitas de oração, de súplicas, de adoração, como esse grande movimento do Frei Gils, com o apoio de Dom José Negre, seu bispo, e de Santo Amaro em São Paulo, e tantos outros lugares. Aqui mesmo em Formosa, o padre estabeleceu adoração perpétua algum tempo atrás na sua paróquia. É um movimento lindo, com muitas pessoas a noite toda rezando, buscando a Deus. O mundo precisa disso. Eu creio que nós, cristãos, podemos dar uma grande contribuição para a superação deste momento tão triste, através de momentos espirituais profundos. Durante essa semana vamos rezar em cima disso, pedindo essa graça para que nós possamos ativar a esperança do nosso coração nessa certeza que Deus perdoa esse mundo esquisito, que Deus ama esse mundo
e que a nossa oração tocará o coração de Deus para que a misericórdia aconteça e que nós possamos amar ainda mais o nosso Deus. Muitas coisas bonitas que esta pandemia está possibilitando, nós vamos partilhar durante esta semana. Que Deus nos ajude a viver a nossa esperança a partir de corações profundamente orantes. Pai de bondade, Pai das misericórdias eternas, olha para o nosso mundo. Não leve em conta, Senhor, os nossos pecados, as misérias que praticamos, as loucuras que a nossa sociedade mundial tem praticado nesses últimos 100 anos. Guerras, abortos, destruição da família, quebra da inocência das crianças, a inoculação do veneno da malícia no coração dos jovens, a música estranha, os movimentos culturais estranhos. Pai, dai-nos a luz a partir das grandes dificuldades que estamos vivendo. Que este momento de dor nos leve a voltar cada vez mais ao Teu amor divino, à Tua misericórdia, que sempre nos acode. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Esperança e São José, seja abençoado você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.